Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Apenas uma Noite. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Joanna, uma escritora freelance que é casada com Michael, um corretor de imóveis muito bem-sucedido. Em seguida, vemos o casal indo para uma festa realizada por um dos colegas do trabalho de Michael. Mas antes de entrarem no local em que está tendo a festa, eles fazem questão de se declarar um para o outro. Durante a festa, vemos Joanna conversando com Andy, um colega de trabalho de Michael que também é muito amigo da escritora. Enquanto eles conversam, Michael se afasta para deixá-los mais à vontade, mas depois de um bom tempo falando com o seu amigo, Joanna acaba ficando um pouco preocupada, já que ela percebe que seu marido está demorando demais para voltar. No entanto, quando Joanna resolve ir atrás do seu marido, ela acaba ficando com muitos ciúmes ao encontrá-lo conversando com uma jovem muito atraente. Em seguida, Joanna resolve falar com os dois, e quando Michael apresenta Laura dizendo que ela é a sua mais nova colega de trabalho, a escritora fica ainda mais furiosa, principalmente porque ela percebe que os dois sempre ficam sorrindo um para o outro. Algum tempo depois, vemos Joanna perguntando para o seu amigo sobre Laura, e quando Andy revela que a jovem é uma decoradora muito talentosa, ressaltando que ela está trabalhando no mesmo projeto de Michael, a escritora começa a ficar muito desconfiada do marido. As coisas ainda pioram quando Joanna descobre que os dois viajaram recentemente a trabalho, já que além do seu marido não ter comentado sobre o assunto, os dois voltarão a viajar juntos no dia seguinte. Enquanto o casal está voltando para casa, Joanna deixa bem claro que está chateada com o seu marido, e apesar de Michael perguntar o que aconteceu, ela se recusa a conversar com ele. No entanto, quando eles chegam em casa, não demora muito para que Joanna revele o motivo da sua raiva. E quando ela confronta o marido sobre ele não ter falado da jovem atraente que trabalha com ele, Michael simplesmente começa a acusá-la de estar embriagada. Em seguida, ele tenta se defender dizendo que não achou que isso era importante. E apesar de ressaltar que não sente nada por Laura, Joanna se recusa a acreditar nele. No entanto, quando Joanna acusa o marido de estar flertando com a jovem, ressaltando que os dois passaram muito tempo conversando, Michael fica indignado e faz questão de lembrar a esposa que nunca desconfiou da sua fidelidade quando ela estava viajando a trabalho. Ainda mais irritada, Joanna declara que nunca deu motivos para que ele desconfiasse dela, e apesar de estar envergonhado, Michael resolve confessar que realmente já se sentiu um pouco atraído pela novata. Bastante revoltada, Joanna encerra a conversa dizendo que passará a noite na sala, mas quando Michael se aproxima dela durante a madrugada para pedir desculpas, a escritora acaba aceitando, mesmo estando muito chateada. Em seguida, vemos o casal deitado na cama, mas enquanto Michael está quase dormindo, percebemos que Joanna não consegue parar de pensar na relação deles. Ela então resolve perguntar para o marido se eles se casaram cedo demais, e bastante surpreso com a pergunta, Michael rapidamente nega, deixando claro que a cada dia fica ainda mais apaixonado por ela. No dia seguinte, vemos Joanna acordando com o seu marido se preparando para ir para sua viagem, e depois de se despedir da esposa com um abraço, Michael vai até a estação de trem para se encontrar com os seus colegas do trabalho. No entanto, enquanto Laura está guardando as suas coisas no bagageiro, percebemos que Michael não consegue parar de admirar o corpo da jovem. Mas quando ele percebe que o amigo da sua esposa está vendo tudo, ele rapidamente disfarça. Enquanto isso, Joanna resolve sair de casa para ir numa cafeteria, mas nesse mesmo momento, ela acaba se encontrando por acaso com o seu ex-namorado. Em seguida, Alex comenta que está em Nova York a trabalho, e quando ele pergunta se os dois poderiam se encontrar mais tarde para conversar, Joanna rapidamente concorda. Durante a noite, vemos Joanna indo até um bar para se encontrar com o seu ex-namorado, e nesse mesmo momento, percebemos que os dois estão bastante emocionados por se reencontrarem. Enquanto eles conversam, Alex não perde a oportunidade para flertar com a escritora. E apesar de Joanna ficar muito frustrada em descobrir que o seu ex-namorado anda saindo com alguém, ela rapidamente se acalma quando ele deixa claro que não é nada sério. Enquanto isso, Michael já está na Filadélfia em uma reunião de negócios com um cliente. Mas nesse mesmo momento, percebemos que ele não consegue parar de olhar para Laura. Em seguida, vemos Alex convidando Joanna para jantar com um casal de amigos, mas quando ela se recusa dizendo que ficaria muito constrangida, Alex avisa que não pode cancelar esse jantar. Ele então pergunta se o marido dela ficaria bravo com a situação, mas quando Joanna avisa que Michael está viajando, Alex fica empolgado e começa a insistir dizendo que ela não irá se arrepender.
Ao sair da reunião de negócios, Michael imediatamente resolve ligar para sua esposa, mas como Joanna está dentro de um táxi com o seu ex-namorado, ela prefere não atender a ligação. Quando os dois chegam no restaurante, Alex rapidamente apresenta Joanna para os seus amigos, e enquanto eles conversam, Truman resolve comentar que os dois formam um belo casal, mas rapidamente eles o corrigem avisando que não estão namorando. Enquanto isso, Michael e os seus colegas do trabalho estão chegando no hotel em que eles estão hospedados, mas quando Laura convida os dois para tomar uma bebida, Michael rapidamente aceita o convite, enquanto Andy se recusa dizendo que prefere dormir. No entanto, os dois não ficam muito tempo no bar, pois assim que começa a rolar um clima entre eles, Laura avisa que gostaria de continuar bebendo no restaurante do hotel. Enquanto isso, Joanna continua conversando com os amigos do seu ex-namorado, mas nesse mesmo momento, uma amiga da escritora se aproxima para cumprimentá-la. Apesar de estar nervosa, Joanna cumprimenta sua amiga como se não estivesse acontecendo nada de errado, e quando Meg pergunta sobre Michael, Joanna rapidamente responde que ele está viajando a trabalho. Assim que a mulher vai embora, Truman resolve perguntar quem é Michael, e quando Joanna responde que é o seu marido, o casal acaba ficando muito surpreso, já que eles realmente achavam que ela estava tendo alguma coisa com Alex. Enquanto isso, Michael chega no hotel avisando para Laura que precisa ir no banheiro, e nesse mesmo momento, ele aproveita para ligar para a esposa, mas enquanto os dois estão conversando, eles acabam mentindo um para o outro sobre o que estão fazendo. Em seguida, vemos Michael bebendo com Laura, e quando ela aproveita para perguntar se ele tocou de propósito na sua perna durante o jantar, ele acaba confirmando. Ao ouvir isso, Laura rapidamente se inclina para beijá-lo, mas se sentindo um pouco envergonhado, Michael faz questão de lembrar a jovem que ele é casado. Laura então responde que sabe muito bem disso, e depois de comentar que o beijo foi muito gostoso, ela resolve perguntar se ele já havia traído a sua esposa alguma vez. No entanto, quando ele nega deixando claro que nunca chegou nem perto de fazer isso, Laura percebe que ele ficou desconfortável e rapidamente muda de assunto. Enquanto isso, Joanna está se despedindo dos amigos do seu ex-namorado, e quando Truman resolve convidá-la para ir numa festa, a escritora rapidamente se recusa, ressaltando que se comprometeu a dar comida para o cachorro de um amigo que está viajando. Em seguida, vemos Joanna e o seu ex-namorado chegando no apartamento de Andy, e nesse mesmo momento, Alex aproveita para perguntar por que o relacionamento deles não deu certo. Ela então o lembra de que precisou se mudar para a França, e ao ressaltar que ele estava tão focado no trabalho que não se importou em se dedicar ao relacionamento à distância. Alex lamenta dizendo que ela não merecia ter passado por isso. Enquanto conversam, eles acabam percebendo que ainda sentem algo um pelo outro, e assim que ela confessa que ainda pensa nele de vez em quando, Alex acaba ficando muito surpreso. Ela então resolve levar o cachorro do seu amigo para passear, mas quando Alex vai atrás dela, eles acabam percebendo que não poderão voltar para o apartamento, já que a chave da porta ficou em cima da mesa. Em seguida, vemos os dois dentro de um táxi levando o cachorro para a festa de Truman, mas assim que eles chegam no local, Alex resolve conversar com um amigo sobre a sua situação com Joanna. Depois de escutar tudo com muita atenção, Truman comenta que por terem namorado por pouco tempo, ele deve estar achando que o relacionamento ainda pode dar certo, e que por isso, ele não deveria tentar nada com Joanna, principalmente porque ela está casada há bastante tempo. No entanto, descobrimos que Alex prefere não seguir o conselho do amigo, pois assim que ele resolve levar Joanna para a cobertura do prédio, ele começa a dar em cima dela. Ao perceber que não conseguirá se controlar, Joanna pede para ir embora do local, mas assim que os dois entram no elevador, eles começam a se beijar apaixonadamente. Enquanto isso, Michael resolve nadar com Laura na piscina do hotel, mas enquanto os dois estão conversando, eles acabam percebendo que não irão conseguir resistir à atração que sentem um pelo outro, e por isso eles também começam a se beijar apaixonadamente. Em seguida, vemos Joanna chegando no quarto de hotel em que seu ex-namorado está hospedado, e nesse mesmo momento, ela começa a desabafar dizendo que está desconfiada de que o seu marido possa estar tendo algo com uma colega de trabalho. No entanto, quando a escritora percebe o que acabou de dizer, ela começa a achar graça da situação, já que ela estava traindo o marido há poucos minutos atrás. Em seguida, Alex resolve se aproximar dela para beijá-la, mas quando Joanna se afasta dizendo que não pode seguir adiante com a traição, ele tenta argumentar que o marido dela provavelmente está com a sua amante. Mesmo sabendo que ele pode estar certo, Joanna continua firme na sua decisão de não prosseguir com a traição,
fazendo com que os dois apenas durmam abraçados. No dia seguinte, Michael acorda bastante arrependido por ter passado a noite com Laura, mas quando ele tenta conversar com a jovem sobre o assunto, ela rapidamente deixa claro que eles não precisam falar nada. Em seguida, vemos Joanna se despedindo do seu ex-namorado com um beijo, e enquanto ela volta para casa, Alex vai direto para o aeroporto. Ao retornar para o seu quarto de hotel, Michael encontra um bilhete deixado pela esposa nas suas coisas, onde além de admitir que exagerou na briga, ela declara todo o seu amor por ele. Se sentindo ainda mais culpado, Michael simplesmente resolve voltar para casa, e quando Andy avisa para Laura que o amigo deles decidiu voltar para Nova York, a jovem fica muito decepcionada. Ao chegar em casa, Michael fica muito confuso ao encontrar a sua esposa chorando, e assim que ela pergunta o motivo do marido ter voltado mais cedo para casa, ele mente dizendo que a reunião já terminou. No entanto, ela não acredita no marido, mas quando Michael resolve perguntar o motivo de ela estar chorando, Joanna rapidamente se esquece do assunto para inventar uma mentira. Em seguida, Michael volta a pedir perdão pela briga que eles tiveram, e assim que ela também pede desculpas, ele comenta que irá levá-la para sair mais tarde. Quando os dois começam a se abraçar, ele percebe que o salto alto da esposa está no meio da cozinha, e mesmo achando isso muito estranho, ele prefere não comentar sobre o assunto. O filme termina com Michael descobrindo que a esposa está usando uma roupa íntima muito provocante, mas assim que ele pergunta o que está acontecendo, percebemos que Joanna não faz ideia do que falar para ele. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!